Então, bem-vindos todos. Entrando mais uma pessoa aí. Se quiser se apresentar, os que estão aqui eu já conheço. Sejam todos bem-vindos sempre. É um prazer estar aqui mais um ano falando aqui com a Fátima, mais um ano de encontros quinzenais. Ah, bem-vinda! Qual que é seu nome? Você está com o áudio fechado. Eu sou Tiana. Ah, Estive no ano passado, sim. no encontro, Bem-vinda de com volta. minha filha. Sim, foi. Ela É. está também, mas ela não quer sair na câmara. Pois é. Boa tarde a todos. Para ela, eu vou dar um exercício um pouco diferente. Então, hoje eu estou preparando um exercício para adultos no carvão ou no lápis grafite, quem não tiver carvão em casa. E se tiver alguma criança assistindo, como é o caso da sua filha, Diana, aí eu vou pedir para ela usar lápis de cor. Ela já Ótimo. preparou a folha, Aí tudo. eu faço um exercício para ela. Obrigada. Então, vamos lá. Nossa, gente, um vento aqui que derrubou tudo. Meus vasos. Deixa eu fechar. Ô, dó. Depois eu seco. Tirar o quadro para ele não estragar. Deu um vendaval aqui agora. Então, espero que todos tenham material aí. Depois eu acabo de enxugar. E a gente vai começar com um verso. Espero que todos, então, estejam bem, se coloquem aí, se posicionem confortavelmente na cadeira. E a gente vai fechar os olhos um pouquinho, observar a respiração, se concentrar no aqui e agora, sentindo desde o alto da cabeça, como se um calor suave nos percorresse do alto, pescoço, relaxando todos os músculos, ombros. Esse calor escorre pelos braços, cotovelos, antebraços, mãos. Cada dedo está fluindo com essa energia calorosa. Esse calorzinho vai perpassar nosso peito, nosso abdômen. Cada lugar que ele passa, os músculos se soltam, relaxam nas costas agora, do alto até embaixo. As costas guardam muitas tensões. Vamos hoje soltar esse exercício. Esse calor vai rodear os quadris, frente e trás, as pernas, as coxas, né? Os joelhos, as batatas da perna, tornozelos e pés. Os pés tocam a terra e nos enraizam ali, e a cabeça vai para o alto e nos conecta com o céu. Do céu vem uma luz
e a sabedoria maior da terra vem esse calor, esse amor que se encontram no nosso coração. Vamos fazer 3 inspirações e soltar. Inspira. Solta, relaxando tudo. Última vez. Inspira. E solta. Estamos aqui agora para o nosso trabalho de hoje. Então, vou começar com um verso. E aí a gente começa com a luz faz visíveis pedra, planta, animal e homem. A alma faz vivos cabeça, coração, mãos e pés. A luz fica satisfeita quando pedras brilham, plantas florescem, animais andam e homens realizam seus trabalhos. Assim a alma se alegra quando o coração em calor se abre. Pensamentos cheios de luz dão força e a vontade com o coração reage. Rudolf Steiner. Bem-vindos, Tatiana, bem-vinda, chegou aí agora. Obrigada. Vamos então hoje começar um trabalho no carvão. Eu pretendo fazer nesses 4 encontros iniciais do ano, neste mais 3, 4 trabalhos em carvão, trabalhando do mais denso, do mais ligado ao reino mineral, à terra, passando pelo estado água, pela fluência da água, depois no outro, o ar, e por último, o calor. Então, a gente vai tentar transpor nos exercícios de carvão esses elementos, ou essas atmosferas. Nós vamos trabalhar com atmosferas. Então, hoje, todos vão começar da mesma forma. A gente vai começar pregando a folha na prancheta, né? Essa prancheta deve ser firmezinha, branca, e eu tirei, olha, na minha folha 3, eu tirei esse pedacinho aqui, que são 2 dedos e pouquinho de largura, no comprimento da folha. As pessoas que já estão acostumadas a vir aqui sabem como isso funciona, por que que a gente faz isso, para diminuir um pouco essa distância entre céu e terra, para o papel não ficar tão comprido como são os papéis de formatos padrão. Então, a gente vai tirar... Oi, Simone. Qual que é a medida que fica total? Posso até medir com a régua, mas se você medir esse pedacinho que você vai tirar, são 2 dedos e meio, assim, ó, você vai ter, não tem uma medida milimétrica, é só tirar um pouquinho aqui embaixo no papel. E a gente vai precisar dessa tirinha para também chanfrar o nosso carvão, ou a ponta do lápis que vocês vão usar. Há quem for usar lápis grafite. Então, a nossa primeira função agora é pregar ou na mesa, se alguém tiver uma mesa também lisa, assim como a minha, pode pregar a folha na mesa, mas o ideal é a gente ter a folha presa
numa prancha bem lisinha, para poder fazer bem essa atividade que em algum momento vai precisar dessa verticalidade do papel, tá? Então, me deixem saber quando vocês terminarem essa primeira parte, que é pregar a folha com fita crepe. Pode pôr fita crepe em todos os lados. Eu aqui já estou acostumada, eu vou pôr só em cima e embaixo. Mas quem quiser, para ficar até bonitinho depois, fica uma moldurinha branca, pode colocar nos 4 lados da folha a fita. Mas em cima e embaixo, primordialmente, precisa ter essa fita no sentido todo do papel, tá? Então, quem já estiver com esse papel pregado, pode me mostrar. Estou vendo aí, Oswaldinho já fez alguns desenhos maravilhosos, hein, Oswaldinho? Ah, mais ou menos. Olha só! Então, agora pega um papel em branco, prega ele Certo. assim na mesa ou na prancha, e nós vamos iniciar quando todos tiverem esse papel pregado. Eu vou precisar, vocês devem ter encontrado carvão assim, em pequenos sticks, né? Sim. Pequenos galinhos assim de Aqui, carvão, ó. ou lápis grafite, né? Nossa, tem uma coleção enorme aí, hein, Oswaldo? Hum. E nós vamos cortar um pedacinho do carvão, assim, do tamanho dos 3 dedos, assim. Quanto mais largo for o carvão, melhor, mas a gente não está encontrando mais muito carvão grosso. Estão vindo mais esses mais fininhos. A gente vai pegar, então, esse carvão e vai chanfrar. O que é chanfrar? Raspá-lo no papel até que fique uma superfície lisinha, reta, para a gente trabalhar aqui no papel. Quem estiver com lápis, pode chanfrar um pouquinho a ponta do lápis para que a gente possa. Você vai chanfrar na folha que nós vamos. Aonde que vai ser esse chanfrar? Naquele papelzinho que você cortou do papel, Simone, vai ser o seu retalhinho de chanfrar o carvão. Tá. Espera. Isso, Tatiana, você falou que está sem bateria? Se acabar, depois você pega a aula no. Você está no grupo? Eu tô, aí eu vou olhar depois no grupo, então, eu pego a aula toda e faço por lá. Tá, Vou começar tá ótimo. Fica à vontade. Não. Tá Tá bem? bom, obrigada, viu? Por nada. Tchau, tchau. Então, gente, colar do papel e chanfrar do carvão, a gente vai começar nosso primeiro passo. E aí eu vou falar quando todo mundo disser que já está, que a gente já pode começar. Quem for fazer com lápis, o Oswaldinho vai fazer com lápis grafite, e tem uma criança que vai fazer com lápis azul, vai escolher um azul bem lindo e vai Certo. colorir todo o papel. Oswaldo vai colorir o seu papel, Oswaldo, com o seu grafite, com um colorido que não deixa ver a linha do lápis. Então, tanto quem está fazendo com lápis de cor, como quem está fazendo com lápis grafite, vai colorir sem que a Certo. gente veja a linha. Então, quanto mais de ladinho o grafite for, melhor, né? Não é com a ponta. Agora, nós que estamos com carvão, a gente vai chanfrar, como eu falei, e a gente vai... Ô, Simone, Oi. muito grosso. Não, tá muito comprido. Você vai tirar um pedacinho assim. Quebra ele, Metade. 1/3 desse. Isso.
E vai aparecer no chanfrar, passa ele de um lado aí no seu papel, para chanfrar, e aí a gente vê se não está arranhando, né? A gente percebe isso quando a gente faz o chanfrado. E aí nós vamos começar, gente, nosso primeiro passo vai ser trazer mais para perto aqui. Vai ser imprimir um calor homogêneo, um cinza médio em toda essa folha. Nós vamos fazer uma primeira atmosfera bem tênue, bem fininha, calorosa, com o lápis, ou com lápis de cor, com grafite ou com carvão. Com carvão, como é uma superfície de calor, eu vou sugerir para todo mundo começar de baixo para cima, ir preenchendo com movimentos circulares, como o calor. Imaginem uma fumaça, né? Um calor que sobe. Então, não é colorir com retas no papel, quem está com carvão, é fazer, a gente vai fazendo pequenas lemniscatas horizontais ou verticais, e a gente vai subindo com essas lemniscatas, de tal forma que, desde o começo, a gente já tente fazer uma superfície o mais homogênea possível. Suave, clara, o carvão está de leve, e a gente vai pondo essa superfície até o final da folha, nesse cinza médio. Médio para claro. Parece que está escuro aqui, mas a gente vai passar a mão aqui nesse cinza. Está na horizontal, né? Eu pus o meu na vertical, o meu papel. É na vertical, Simone, esse papel está na vertical. A altura dele maior está aqui, isso aqui é maior do que isso aqui. Ah, o seu está parecendo que está horizontal. Não, é porque ainda não acabei de ir até o final, ó. Ele está bem vertical. Eu não falei isso, obrigada por você ter me lembrado, Simone. É para ser na vertical, no papel, de todos. Então, a gente vai tentar colorir. Quem está com lápis de cor ou com grafite pode até fazer no papel menor, porque vai ter mais trabalho para fazer. E aí a gente vai cobrir tentando fazer a mesma força o tempo inteiro, com movimentos circulares, arredondados, ondulados, para preencher toda a folha. E assim que a gente preencher toda a folha, a gente vai fazer o segundo passo, que é passar as duas mãos nesse carvão. Quem preencher com lápis também pode tentar esfumaçar um pouquinho o grafite com a mão, se for um grafite macio. Aqui. Qual grafite você tem aí, Oswaldo? Aqui, ó. Ah, você está fazendo com lápis de cor. Não. Isso é um lápis pastel? É. Olha, que legal. Também pode fazer. Vai dar para você passar a mão depois, Certo. tá? E a criança também, que estiver fazendo com lápis de cor, pode passar um pouquinho a mão, se deixar esse pozinho do lápis ficar no papel, né? Para ajudar a misturar. E nós, então, vamos pegar, quem está com carvão, vamos pegar as duas mãos, com os dedos ligeiramente entreabertos, e vamos passar no papel todo
para homogeneizar esse cinza. Então, quando ele fica vertical, ele fica bambo. Eu estou pondo aqui um pouco para eu passar a mão. Passa a mão várias vezes. Deixa esse cinza, esse turvo, ocupar todo o papel o mais homogeneamente possível. A mão vai ficar inteira suja de carvão. Ah, eu devia estar com a mão engordurada aqui, ó, que ficou um pedaço que ficou mais escuro. Eu usei um óleo tem pouco tempo aqui na minha mão. Então, nós vamos usar a mão inteira, as duas mãos inteiras no papel. E é uma delícia isso. Ver o tato, sentir o tato. Uniformizar esse cinza e voltar a passar mais uma camada bem levinha de carvão. Quem está com lápis ainda vai demorar para encher todo o papel, mas o mais leve possível. Então, a gente faz mais uma camada. Então, a gente está trazendo o mesmo calor que queimou esse pauzinho. A gente está libertando ele agora aqui nessa folha. Trazendo uma superfície calorosa e homogênea. E vai de novo até o alto. No grafite, no lápis de cor, né, ou no lápis pastel, vocês façam primeiro bem levinho, porque depois a gente vai ter outros comandos aqui para o exercício. O papel fica com umas manchinhas mais escuras, né? É normal isso, né? Na primeira vez que a gente passa a mão, pode ficar. Depois, à medida que a gente vai passando outras vezes, essas manchinhas tendem a sumir. Aqui, Mostra um pouco mais de longe, Oswaldinho, que não está dando para ver. Ah, tá. Pode preencher um pouco mais e passar a mão um pouco mais aí no seu papel, tá? tá. Então, enquanto a gente observar que tem claros e escuros, ou pontos mais escuros, ou pontos mais claros, a gente ainda precisa trabalhar para deixar esse cinza assim, ó, o mais homogêneo possível. Nossa, tá escuro o seu. Mas não está tão escuro, não. É por causa. Eu fiz uma sombra assim para vocês enxergarem, porque se eu fizer assim, ó, a luz reflete nele. É para eu passar a mão de novo na segunda vez? Qual que é o objetivo de fazer essas camadas, Simone? É para imprimir mais pozinho no papel e a gente espalhar com mais É que o meu tá, leveza olha. e deixar mais Simone, homogêneo. olha o Ainda meu. tá, pode passar um pouquinho mais de cor, o seu, Simone, para poder misturar mais na hora que você passar a mão. Aqui.
Mostra mais de cima, Oswaldo, porque o claro da luz está refletindo no seu papel. Você conseguiu fazer uma camada homogênea? Sim, Ótimo, sim. ótimo. Então, gente, todo mundo conseguiu fazer esse primeiro passo? Eu vou fazer mais uma vez aqui. Vou passar mais uma camadinha de Nossa, o meu carvão, tá porque o muito carvão tem essa possibilidade da gente passar mais vezes. E quem tiver com lápis pode passar a mão, tentar preencher os buraquinhos que estiverem mais brancos ou dissolver os pedaços que estão mais escuros, enquanto a gente no carvão vai fazendo essa suavidade aqui de calor. A gente precisa olhar para o trabalho e perceber que tem uma atmosfera bem suave que vai receber o que nós vamos fazer com o claro e o escuro do carvão. É muito interessante, gente, que a mão da gente, para fazer carvão, espero que todos tenham no próximo encontro realmente o material do carvão, exceto as crianças, né? Se tiver alguma criança, eu vou dar o trabalho com lápis de cor. Mas é interessante todos experimentarem esse exercício do carvão, que vocês vão ver que esse primeiro passo é só esse turvo no papel, que é só esse cinza médio, ele vai mudar do primeiro para o quarto exercício. A mão da gente muda. Eu fiz com esse mesmo material, com esse mesmo pedacinho de carvão, hoje de manhã, num curso que eu dei dos 12 exercícios de carvão, e meu trabalho agora está muito mais caloroso, está muito mais suave do que estava de manhã. Então, quando a gente exercita, a mão da gente vai mudando e vai adquirindo forças e qualidades que a gente não tinha antes. Então, agora, a gente vai começar. Todo mundo já conseguiu essa primeira superfície, eu imagino. Tem que parar depois com a mão, né? Depois das mãos, né? Todo mundo mostra as mãos quem fez de carvão. Deixa eu ver como é que estão usando as mãos. Isso, Simone, pode usar mais a palma, tá? Tá indo muito com a ponta dos dedos. Ótimo aí. Isso. Pedro, você viu que tem uma mão sua que vai muito mais forte que a outra? Fátima, olha a mão da Fátima, gente. Mostra seu turbo, Fátima, deve estar maravilhoso. Olha isso, gente. Está muito mais caloroso que o meu. Mas não estou vendo, não. Parece veludo. Se você quem tiver no celular e passar o dedo assim, Simone, consegue ver as outras pessoas. Passar o dedo? E passando, né? Você vê as outras pessoas. Então, gente, tem que ficar assim aveludado esse primeiro momento, né? No caso do lápis de cor ou do lápis pastel, não vai ficar tão aveludado porque não tem esse pozinho igual o carvão tem, que possibilita a gente fazer isso. Então, hoje a gente vai trabalhar algo muito simples, que pode, ao final, parecer algo que se condensa aqui embaixo como reino material, reino mineral, né? Pedras, montanhas, terra. Mas a gente vai começar do alto, bem leve, tirando um pouquinho desse carvão. Deixa eu pegar aqui um paninho. A gente pode tirar um pouco com a mão, deixar mais claro, limpar e tirando um pouco menos
como se tivesse, se a gente estivesse vendo um céu que está mais claro no alto e está um pouco mais escuro embaixo. Tá? Então, a gente vai tirando aos poucos aqui, não precisa ter uma luz direcionada, não precisa fazer com a borrachinha, a gente vai tirando. Quem está fazendo com lápis de cor vai trabalhar ao contrário, vai ter que começar a trazer mais escuro aqui embaixo, quem está com os outros materiais, para que lá em cima fique mais leve, tá? Mas nós vamos começar de cima, tirando um pouco, ainda Na nesse vertical, movimento. assim? Faz na vertical ou faz em bolinha? Pode ir tirando da forma que você quiser, pode tirar até com paninho. Quem achar que a mão não está tirando, pode tirar, mas a gente não vai ver o risco da luz. Tá? A gente não vai ver a luz, por exemplo, em alguns exercícios, tem um exercício que a gente vai fazer a luz entrar assim na vertical. Nesse não. Nesse a gente vai tirar e integrar esse claro ao escuro que já está aqui no papel. Então, a gente pode tirar com um pano mais forte em cima. E tirando menos, menos, e integrando. De tal forma que a gente vai ter um degradê de carvão maravilhoso aqui no papel. Bem claro em cima e vai escurecendo para baixo. Primeiro só tirando. Depois a gente vai colocar. Então, aos poucos, a gente vê que a parte de cima está mais clara que a parte do meio, que está mais clara que a parte lá de baixo. Se por acaso a gente fez algum risco, a gente integra, passa a mão de novo, passa a mão toda e chega lá embaixo. Então, é importante, gente, a gente olhar de longe. Então, toma uma distância e veja se vocês conseguiram mostrar que em cima ficou um pouco mais claro do que a parte de baixo. Para quem está com lápis, eu volto a falar, não tem como tirar, então Verdade. dá para trabalhar de baixo para cima. Colocando mais cor embaixo. A gente primeiro do carvão vai trabalhar tirando um pouquinho para imaginar que tem uma luz que está entrando suavemente. Então, se vocês olharem meu papel, ele tem um ligeiro degradê dessa parte mais... Opa, está fazendo sombra. Uma parte mais clara em cima e uma parte ligeiramente mais escura embaixo. Podemos fazer mais um pouquinho. Só até usar um pouquinho a borracha, mas sem linha. Só para clarear um pouco mais aqui em cima.
E esse clarear vai se integrando na parte de baixo. Tal forma que a gente veja, parece aqui no meu até que é a luz que está do alto que está batendo no papel. Não, mas tem um claro que suavemente se integrou nesse escuro. Eu posso tirar assim com o dedo, posso tirar com a palma da mão, sempre limpando. Eu tiro, limpo a mão e vou descendo, integrando esse claro com o escuro que já está aqui. E aí, quanto mais embaixo, mais eu faço movimentos mais circulares. Eu posso escurecer mais? Por enquanto, a gente está fazendo só esse degradê com a luz. O segundo passo vai ser esse. Ah, Simone, o seu cinza médio pode ser mais escuro. Mas agora, então, espera o segundo passo, que você pode trazer mais substância embaixo. Tá? Porque o seu papel já começou mais claro. Então, está fazendo pouca diferença esse clarear aqui de cima. A gente precisa ver primeiro uma ligeira variação desse tom lá do alto para o tom lá de baixo. Então, se vocês quiserem fotografar esse primeiro passo e colocar no grupo, a gente consegue ver essa pequena variação. Mas como é que eu vou fotografar se eu estou ligada no celular? Ah, tem jeito, eu não sei te explicar, mas você pode tirar, não precisa nem sair do zoom, você pode só ir na câmera, fotografar e depois colocar lá no grupo. Então, eu posso levar esse primeiro degradê bem suave. Vocês podem ver lá que tem pouquinha diferença, mas tem uma diferença do alto, que está mais luminoso. Parece um dia nublado, que está clareando assim atrás da bruma. No alto é mais claro, e embaixo ainda fica mais escuro. Agora, Nossa, mas muito claro em diferença desse primeiro aí. Esse primeiro é o seu? é, Nossa, mas está muito, o meu tem que escurecer muito não ainda. tem problema, Simone. Agora, no segundo passo, você pode usar o recurso do escurecer. Então, o segundo passo agora vai ser a gente trabalhar de baixo para cima, que é o que o pessoal do lápis já está fazendo, aumentando um pouquinho o escuro aqui embaixo. Então, a gente faz com um pouco mais de força, sempre em movimentos circulares. Ninguém vai fazer uma faixa dura, escura. Esse escuro, gente, é calor. Então, ele precisa ter movimento, esse movimento arredondado. Ele precisa ter claros e escuros dentro dele. Ele não pode ser chapado. Aí a gente vai até... Não precisa chegar lá em cima. A gente vai morrendo com esse escuro até a metade ou um pouco mais do papel. E trabalha bem suave até esse escuro sumir. Ó, então, o que que eu fiz? Eu colori mais um pouquinho, embaixo um pouco mais forte, e no meio ele foi sumindo, nem chegou lá em cima o meu segundo passo. E eu vou passar a mão e vou trabalhar com a mão também em movimentos circulares,
em movimentos ondeantes, ondulantes, eu vou trazer esse escuro que vai sumir no claro lá em cima. É muito interessante que só esse degradê que a gente faz com o primeiro e o segundo passo já vai dar para a gente perceber uma atmosfera, se ela é mais lunar, se ela é mais aquática, dá para a gente perceber. Por enquanto, esse primeiro degradê, ele não vai ser nenhuma atmosfera conhecida, não vai ter desenho, não vai ter forma nenhuma. Vai ser só a gradação desse calor, que é mais substancioso embaixo e que vai ficando tão ralinho que vira essa bruma iluminada lá em cima. Então, embaixo mais escuro, no meio mais ou menos, sem fazer faixa reta, esse movimento é super arredondado, ondulante. Não parece calor, não, parece frio, pelo contrário. Então, eu faço o degradê na força do carvão e encontro com a luz lá em cima num movimento de transição suave. Muito gostoso da gente ver só essa transição. Então, assim, quem estava com o papel muito claro, trabalha um pouco mais com essa transição pelo escuro. Quem estava com papel muito escuro, né, como já fez muito carvão, trabalha mais a luz de cima para baixo. E a gente vai chegar num ponto intermediário. Não é nem tudo tão escuro e nem tudo tão claro. Mas a gente vai ter essa passagem do claro para o escuro suave. Isso no lápis de cor dá para fazer, com movimentos também assim, bem suaves, no giz pastel também. Passa a mão, passa a mão. E vai aos poucos aumentando esse contraste. O contraste que eu digo é, se a gente olhar embaixo, vai estar mais escuro, se a gente olhar em cima, vai estar mais claro. Mas sem ter pulos. Não tem pulo, hora nenhuma nesse exercício. Não. Aí o pulo não deixa a gente... Se não tem pulo, não tem forma ainda. Não tem desenho de nada, só cor em transição, só o claro e escuro em transição. Quem começar a fazer esse risco do carvão muito reto, vai começar a endurecer antes da hora. Então, sempre redondo, arredondado. Vou lá embaixo, subo outra vez. E à medida que eu vou subindo, eu vou pondo assim, levíssimo esse carvão, ele nem vai riscar direito. E lá em cima mesmo, eu nem volto mais, porque vai ficar claro. Então, esse degradê está ficando cada vez mais nítido. Dá uma olhadinha aqui. Lá em cima, bem claro. E embaixo,
Pode até ser um pouquinho mais escuro do que esse que eu fiz. Quem já fez esse passo uma, duas, três vezes, pode fotografar e colocar lá no grupo, mostrando esse degradê o mais visível possível. Ô, Simone, Oi. Oi. Simone, né? Simone, Eu tenho uma Simone aqui, Oswaldo. Se você me chamar de Simone, ela vai responder como ela respondeu. aqui, Ah, 1/3 tá. no papel, né? Você tá fazendo só num terço do papel? É. Tenta emendar um pouquinho mais esses risquinhos para a gente não ver faixas, tá, Oswaldo? Você tenta integrar, assim, quem está fazendo com lápis ou com... evita de fazer assim, uma faixa, outra faixa, outra faixa, outra Sim. faixa, para não ficar separado por claros e escuros. Tenta fazer o risquinho o mais homogêneo possível, assim, mais integrado possível para a gente ver só o degradê, não ver a linha do lápis. Tá? Aham. Então, se precisar, até trabalha assim mais arredondado, assim, com o lado do lápis, para Uhum. poder não ver o risco do lápis. E embaixo é mais escuro e em cima mais claro. Sei. Como que a gente faz em cima ficar mais claro no caso do lápis, que já foi lá e já colocou, tem jeito de apagar. A gente transforma em cima mais claro se a gente escurecer mais embaixo. Uhum. Então, pode trabalhar esse escurecimento aí na parte mais de baixo, para poder mostrar esse claro da parte lá de cima. E a gente vai fazendo o escuro embaixo, vai dissolvendo ele na luz. De tal forma, gente, nesse exercício a gente não vai ver como normalmente a gente observa nos exercícios em carvão, o que está na frente, se é a luz ou se é o escuro. Vai ser tudo num único plano, um escuro que clareia, uma luz que escurece, mas tudo num contínuo, sem a gente perceber o que está na frente, o que está atrás. Por isso é bom não dar nem movimento côncavo, nem movimento convexo a esse escuro. Ele vai ser simplesmente uma transição o mais suave possível. Então, esse segundo momento, a gente pode fotografar, ele vai estar mais com uma maior transição. Quando eu olho
Na câmara eu vejo que eu preciso clarear um pouco mais. Bem homogêneo no escuro. Então, eu posso pegar o paninho, posso pegar minha mão, tirar um pouco. Posso pegar até um pouquinho a borracha, usar ela de lado, não na ponta, e trabalhar um pouco essa retirada lá do alto. Ô, Simone, Oi, acho que não tá legal, não. é porque esse material não tem essa facilidade de transição que o carvão tem. Mas agora, No, nesse último passo, você vai poder trabalhar bem. Melhor do que a gente, talvez. Então, não perde a paciência, não. Espera aí um pouquinho. Tenta um pouquinho mais escurecer embaixo, para em cima ficar claro. E a gente vai para o último passo agora. Então, eu vou tirar a foto dessa transição. Vou colocar lá no... É sutil a diferença. Então, eu já estou vendo aqui as fotos de vocês. Então, Simone estava clarinho, mas Simone, você conseguiu fazer já com um calorzinho bom no papel, tá? Já está bem diferente do começo. Pedro também pode colocar um pouquinho mais de cor, eu acho que esse era o primeiro passo. Fátima já está com calorzinho desde o começo. E já fiz mais calor com o escuro. Eu vou colocar aqui o meu segundo passo. É um pouquinho só diferente do primeiro. E agora, Olha o meu por último, Olha o meu segundo aí se melhorou. tá, deixa eu ver. Muito, Simone? Ótimo. Mas cada vez que você puser o carvão, você pode vir com sua mão e dissolver ele, passar ele por cima, tá? Passar a mão por cima e fazer essa transição acontecer mais. Tá bem? A folha não absorve mais carvão, não. Como é que é? Eu acho que a folha não absorve mais carvão, não. Ah, Será? absorve. É sempre bom a gente trabalhar bastante esse primeiro turno, ele fica mais macio e dá para a gente fazer essa variação. Então, agora, nosso último passo é trazer essa luz que vai dar forma para esse escuro, como se fossem nuvens, montanhas, pedras. Então, eu vou começar vindo lá de cima, fazendo alguns movimentos ondulados, aqui embaixo, ondulantes, tirando com o meu dedo um pouquinho esse carvão que está aqui embaixo. Aí eu tiro, então eu vim cá, ó, e fiz alguns movimentos mais claros com o dedo. Aí eu vou, movimentos ondulantes, ó, eu vim, fiz assim, fiz uma onda aqui. Simone, com licença. Sim, A câmera do Oswaldo está aparecendo, a imagem do Oswaldo está aparecendo em vez da sua. Agora não, mas em vários ah, momentos. tá. Deve ser quando faz barulho. Eu vou pôr um pin. Eu vou pôr um pin aqui. Pronto. Vê se melhorou.
Ah, eu devia ter deixado a minha grande mesmo, eu esqueci. Agora ela está fixa grande. Se vocês Mas está colocarem, aparecendo aí Oswaldo. Volta e meia coloca aparece lá no Oswaldo. seu, na Gallery. E aí eu vou colocar o PIN e a minha vai ficar não é no Gallery. Se põe no Gallery, todo mundo aparece. É no Speaker. Eu pus no Speaker e eu pus um Tem PIN. que, tem que colocar com o nome do que fala. Aí você vai ficar grande. Mas Isso. se alguém falar, o que fala fica grande. E como eu coloquei o PIN também, a minha imagem vai ficar maior. Então, eu fui lá embaixo agora e fiz alguns movimentos com o meu dedo, claro, tirando. E eu vou acompanhar agora o estudo em alguns lugares. Eu vou acompanhar esse movimento. Quanto mais aqui embaixo, mais escuro. E aí eu venho, dissolvo. Saiu, saiu, ó. A foto saiu. Não está dando para ver, Simone. Então, ó, Agora, é porque eu agora voltei a apareceu, falar. subiu de novo. Eu tô falando. Se você falar, você vai ficar grande para você. Então, assim, a minha aqui, na tela que está sendo gravada, está só a minha imagem. A de você está pequenininha. Então, se todo mundo fechar o microfone, vai ficar só a minha tela grande, eu falando. Então, olha que interessante. A gente vai trabalhar agora com reflexos em cima desses escuros. E trabalhar como se fosse montanhas ou uma terra. E aí, quanto mais embaixo, mais escuro. E aí, quem está com lápis ou quem está com o pastel, já pode condensar um pouco mais o desenho. E aí, e vai trazendo uma cadeia de montanhas, umas maiores aqui no primeiro plano, umas mais apagadinhas em segundo plano. Evitem de fazer uma linha grande que faz tudo aparecer como se fosse... Essa montanha, às vezes, aparece aqui, às vezes não aparece. Aqui na lateral ela fica mais obnubilada, fica mais misturada. Aqui no meio ela fica um pouco mais viva. Não pode ter uma ou outra montanha aqui que a gente vai enxergar mais minimamente. Ô, Simone, está aparecendo muito a tela do Oswaldo. O Oswaldo tem que fechar o microfone. Vamos todo mundo fechar o microfone, que aí... deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Pronto. Que aí aparece só na minha tela, porque qualquer barulhinho de outra tela vai para ela, né?
Para mim aqui, se todo mundo colocar um PIN na minha tela, ela não vai sair. Eu coloquei aqui, mesmo com barulho de outros microfones, não teve problema. Então, a gente vai começar a trabalhar essa substância que tem mais peso, que está mais aqui embaixo, e que vai sumindo e se transformando em nuvens, em algo. Pode aparecer algum pássaro, pode aparecer alguma forma assim não tão determinada, o que que seja, né? Eu posso ter uma montanha que antes estava em primeiro plano, depois eu troco, e outra que vai ficar. Então, o trabalho aqui agora é de com esses claros e escuros aqui em cima, bem suave, como se fossem mesmo nuvens lá no céu, como se fosse essa transição, e à medida que vai condensando, a gente vai vendo esse calor mais formado, uma substância mais visível, como se fosse mesmo uma cadeia de montanhas. E aí, se endureceu, se ficou muito o mesmo tom, a gente põe um brilho aqui nele, e faz ficar mais suave. E aí a gente vai brincar de trazer esse reino mineral, esse escuro aqui das montanhas, sem fazer uma linha de contorno, sem fazer um desenho prévio, mas só com claros e escuros, a gente ir trabalhando. Então, não precisa fazer o contorninho claro de tudo. E a ideia é criar esse mar de montanhas aqui. Nossa, gente, eu acho que está caindo pedra aqui. E aí eu queria que cada um, à medida que fosse fazendo, focasse também lá no grupo, para a gente ver de perto. Ai, minhas plantinhas vão ficar todas cortadas pelas pedras de novo. Ô dó. Então, quero ver é, depois no trabalho. Vou fotografar.
Ô, Simone, dá uma olhada aí no que eu acabei de fazer. Eu estou achando que está meio uma coisa meio esquisita. Tá, Minhas eu vou olhar montanhas agora. estão meio esquisitas, está uma coisa meio igual demais. Se tá igual, passa a mão de novo. Leva lá para. Faz de novo os movimentos com o dedo. Vou colocar lá no grupo. Isso, Simone, você percebeu bem. Você fez uns movimentos interessantes, mas a gente pode ter degradê também dessas montanhas. As lá de trás, elas vão ficando mais claras, a gente não sabe se é céu ou se é terra. As da frente, sim, podem ter igual essa primeira montanha, essa segunda que você fez. Mas as outras, elas são menorzinhas. Elas vão fazendo movimentos menores para sumir lá no céu. Eu vou colocar a minha aqui. Então, nem todas a gente precisa dar uma continuidade. A gente pode fazer um pequeno morrinho mais lá atrás e deixar essas aqui da frente um pouco maiores. E sempre dissolve o que desenhou para integrar com o que já está lá. Então, a da frente é mais escura, a imediatamente atrás já é um pouquinho mais clara. A lá de trás ainda é mais clara ainda. E assim a gente consegue ir trabalhando com esse degradê, mas dando a forma desse reino mais mineral. Então, às vezes pode ter linha mais reta, linha um pouquinho mais pontuda. Ponham lá para a gente ver, para a gente poder fazer essa última observação. Muito bom, Diana. Parece que o seu está assim, um conto de fadas, e vai aparecer um castelo lá no alto dessa primeira montanha. Tem brumas na base da sua montanha. Está muito bom. Pode dar uma continuidade com as montanhas lá atrás, como se fossem só claridades, que a gente pode imaginar que sejam nuvens ou então aquelas últimas montanhas menorzinhas que a gente vai vendo em perspectiva, né? Cuidem disso, das primeiras serem uma ou duas só formas, as segundas, uma, duas, três, a quarta já tem mais, um, dois, três, quatro, cinco, e aí vai diminuindo a altura e o tamanho das ondas para mostrar que a gente está indo lá para o fundo, lá na perspectiva dessas montanhas que se misturam com o céu. Quanto mais longe, menos nítido. Quanto mais perto, mais escuro e mais nítido. Até o reflexo dessa claridade aqui embaixo, a gente vê mais como se tivesse realmente pousado na Terra. O que eu não consigo é no meio. Tem que colocar mais
X ou mais Sim, carvão? coloca mais Só carvão, passa um pouquinho e põe a crista um pouquinho mais iluminada, picada. tá? Mas está muito bom. Quem mais quer deixar aqui o exemplo do exercício? E agora, quem estava fazendo com lápis, pode colorir mais forte e criar aqui com degradê do lápis também as montanhas ou essa cadeia de relevos, né? Então, deixa eu deixar todos. Vamos colocar agora no Gallery. Todo mundo pode abrir o microfone e a gente pode olhar um por um. Quem quiser mostrar seus trabalhos. Dá para ver? Isso, Fátima. Dá para ver muito Olha, bem, não? a que se pôs assim um pouco mais alto, ela está quase tão escura feito a lá de baixo. Então, mesmo a lá de baixo, dá uma misturada assim para perder um pouco a solidez. É mais sólido, mas a gente mistura-se um pouquinho de claros para não ficar. Essa aí pode ser toda mais clara, Fátima, e embaixo, em vez de fazer o contorninho inteiro da montanha, você pode trabalhar um pouco, passando a mão mesmo nesse escuro para dissolver ele um pouco. De repente, lá no alto também vocês podem ver alguma forma de trabalhar como um pássaro, por exemplo. Bem suave. E aí, podem fotografar, colocar no grupo. Ô, Simone, eu mandei no grupo. Não está muito vagoso esse trabalho meu, não? Fala de novo que aqui está uma chuva. Então, não está aparecendo um ambiente mais úmido o meu trabalho? Não está sugerindo isso, não? Sugerindo o quê, Fátima? Um ambiente úmido de água. Tá, tem um pouco, mas pode ter um pouco esse ambiente úmido para a gente não endurecer demais. O ambiente Sei. úmido vai ser o próximo, mas não vai ter uma forma definida. Vai ter esse movimento que vai ficando um pouco mais ondulado e que vai dar o fluxo da água. Mas nesse a gente precisa ter uma forma um pouquinho mais definida para diferenciar, né, do próximo, mas mesmo a forma definida, ela pode ter alguns claros escuros para não condensar e ficar duro o trabalho, tá? Então, tá muito bom, tá muito bom. O seu está parecendo até florestas, mais do que montanhas, que tem umidade, Uhum, é. né? Mas
Pode deixar assim, tá muito bom. Se quiser trazer um pouquinho em primeiro plano, uma montanha ou outra, assim, para esse claro não ir tão como um V lá embaixo, você pode trabalhar um pouquinho mais de escuro, assim, numa parte da montanha, depois integra, passa a mão. Tá? Obrigada. Mas está muito bom. Então, tem razão. Quando a gente não solidifica muito a forma, dá uma impressão de bruma, de umidade, de contos de fada, né? Primeiro porque a gente não fez uma luz totalmente direcionada. A gente trabalhou com uma luz difusa para trabalhar esse degradê. E assim, gente, pode acontecer. Ah, não estou muito satisfeita. Olha o que a gente faz. Passa a mão de novo e torna a trabalhar um pouquinho mais de escuro em algum lugar. Né? E vai trazendo de novo. Aí uma hora eu mostro essa luz e reflete. Né? Então eu posso ir mudando, passando a mão de novo e trabalhando outras, aí, ó, outras formas, tá? Então, deixem livre, uma hora ou outra eu mostro esse detalhe assim mais nítido de uma forma, né, da montanha aqui, por exemplo, mas não ela inteira. Ou então, falha um pouquinho e eu mostro depois de outro lugar. E assim vai. Então, quem já tiver, achou que terminou, o que adiantou bastante, pode fotografar e colocar lá no nosso grupo. Então, na próxima, a gente vai fazer esse mesmo exercício do degradê. Então, é bom que todo mundo tenha o carvão, para a gente chegar com um pouco menos ainda de definição no ambiente mais umedecido. A gente vai fazer a atmosfera da água. Isso, Simone. Ah, Pedro, Eu estou achando o meu interessante. muito endurecido. Fala de Com uma novo, coisa Simone, mais perto do microfone, não entendi. Eu estou achando que o meu ficou muito endurecido, muito igual às montanhas, e O muito. que você pode fazer? Passar a mão nessas aqui de cima, ó. Vai lá e dissolve elas um pouco, deixa mais definidas só as de baixo, porque elas estão muito desenhadinhas, né? O Pedro usou uma técnica bem interessante, que foi trazer mais linhas retas, mais as arestas, com transparência. Muito bom, Pedro. Muito bom. Você trouxe quase como cristais aí. Mas você conseguiu fazer mais nitidez, mais escuro embaixo e mais leve, menos nitidez lá atrás. Esse que é o objetivo principal. Agora, você fez com as linhas de contorno. Da próxima vez você trabalha, por exemplo, eu quero fazer essa montanha aqui. Eu não vou lá e contorno a montanha.
eu vou e faço o escuro da montanha. E aí sim ela vai aparecer como, posso dissolver, aí ela vai aparecer como forma. Tá? Sem fazer o contorno primeiro. Tá certo, obrigado, Simone. Isso aí. Tá faltando, o Oswaldo saiu, ele não estava com material. Simone, então, pode dissolver um pouco as últimas montanhas. Fátima fez uma bruma aqui de Avalon, tá ótimo. E também Diana fez muito bem. Será que quem fez com lápis de cor quer mostrar, Diana? Queria ver o desenho. Eu vou tirar. Como é que é? Pergunta se ela quer mostrar o desenho dela. Nossa, o seu ficou parecendo que está azul, Diana. Está muito bom. Você fez mais montanhas lá no fundo, né? Ficou muito bom. É engraçado que tem, dependendo da luz, né? A minha luz aqui é amarela, o carvão fica marrom. A luz da Diana deve ser mais branca, mais fria. Seu carvão ficou parecendo azul. E da sua filha, ela não quer mostrar? Você está sem microfone, mas tudo bem, deu para entender. Então, gente, vamos fixar, vocês podem fixar esse trabalho com spray de cabelo, né? O meu até acabou aqui, vou ter que comprar amanhã. E vamos nos preparar para a próxima vez. Tá bom? Esse nós não vamos usar mais, não, né? Esse exercício não. Nós vamos Não, fazer esse papel. outro Esse papel. A gente vai fazer próximo um outro exercício, um outro papel. Tá? Guardem esse para a gente ter de referência para o próximo. Então, obrigada. A gente Muito se encontra obrigada. daqui a 15, depois do carnaval. Até a Obrigada. próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Obrigada, muito Tchau. obrigada.